pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no laboratório, então, para fazer a prática do exame físico. Então, hoje nós vamos fazer um exame físico geral, que no material que vocês estão fazendo o trabalho, vocês vão ter a oportunidade de identificar melhor os sinais semiológicos e as características de cada sistema do nosso corpo. Tu ia falar alguma coisa, Juliana? Não, só isso, que na verdade assim, hoje a gente vai fazer uma prática, né, falando os principais passos do exame físico e o exame físico no geral, né? Nós não vamos entrar nos detalhes dos principais sistemas, porque isso é o passo posterior que vocês vão estar trazendo. Nós vamos fazer um olhar ampliado do exame físico. Então agora nós vamos começar o exame físico e vamos mostrar para vocês a nossa bandeja, que vai o material de sinais vitais, de antropometria, o material para identificação do olfato, do paladar, sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, a identificação das cores e identificação dos números. Então, basicamente é essa bandeja que vocês vão organizar para a realização do exame físico. Um pouco do exame físico nós vamos fazer com a prof. Juliana, sendo paciente, ou eu, e uma outra parte do exame físico nós faremos com o boneco, certo? Então vamos começar aqui com o boneco. Nós levaremos a nossa bandeja até eles. E lembrando aquilo que nós falamos na aula de anamnese e de sinais vitais, que geralmente a gente vai chegar no quarto do paciente e conversar com ele, e aí nós faremos os sinais vitais já para quebrar um pouquinho o gelo. Essa parte a gente não vai realizar porque nós já fizemos, tá? Então vamos iniciar com o nível de consciência do paciente, com a escala de Glasgow, que vai de 3 a 15. Então, o nome do meu paciente é João. Eu vou chegar no quarto do seu João e vou chamá-lo. Seu João da Silva, tudo bem? O seu João, nesse caso, ele não abre o olho, ele não tem a resposta verbal. Eu posso perguntar como é que ele está, eu posso estimular mais vezes, porém ele não responde e ele não abre o olho. Então, dentro da escala de Glasgow tem a resposta verbal, a resposta à dor e a abertura ocular. Então, como a abertura ocular e a resposta verbal eu não tive, eu vou fazer a resposta à dor. Então, eu posso pegar um metal ou posso pegar até a minha lanterna e fazer um reflexo de dor. Posso colocar sobre o leito um guial e apertar, o paciente vai retirar a mão, então numa resposta que ele está sentindo a dor. Ou também eu posso fazer essa estímulo de dor no leito unguial do membro inferior também. Esse paciente ele não teve resposta verbal, não teve abertura ocular e não teve resposta à dor. Então eu classifico ele como um paciente em coma dentro daqueles graus que vocês vão estudar e identificar na escala de coma de Glasgow, tá? As respostas conforme o número que vocês têm lá. Só para complementar o que a professora Leandra está falando em relação à dor, existem também outros locais que a gente pode verificar a dor no paciente. Ela mostrou para vocês o leito unguial, que é apertar sobre a unha. A gente também pode identificar a dor na supraorbital, que é aqui em cima do olho, né? No trapézio, né? Que você faz a força no trapézio e tentem fazer em vocês porque dói muito. E também no externo, né? Que é um dos locais que a gente testa a dor. Jamais a gente vai testar dor no mamilo, tá? Às vezes a gente vê paciente internado com um mamilo roxo, né, ou cianótico de tanto o pessoal testar, mas a gente nunca testa, é um dos locais que não se testa a dor. Bom, agora eu tenho uma outra situação, que eu venho, chamo o paciente.
chego no quarto, chamo o seu João da Silva, ele abre o olho e eu pergunto como é que o senhor está. Ele emite sons incompreensíveis, ele resmunga, eu não sei exatamente o que ele está dizendo, mas abre o olho e emite sons incompreensíveis. Eu vou fazer um reflexo de dor e ele responde levemente com esse reflexo de dor. Posso fazer também no externo, posso fazer nos locais que a prof. Juliana falou e também no leito unguial. Ele vai responder ou não. Então, esse segundo paciente abre o olho, emite sons incompreensíveis e tem uma leve resposta à dor. O terceiro paciente é um paciente que eu chego no quarto e digo: bom dia, seu João da Silva, tudo bem? Ele abre o olho e ele diz: bom dia, tudo bem. Como é que o senhor está? E ele começa a referir o que ele está sentindo naquele momento. Então, é um outro estado de nível de consciência. Então, vocês avaliam e escutem esse vídeo, esse áudio e vídeo, e verifiquem os 3 pacientes através da escala que vocês têm de Glasgow para vocês poderem identificar o nível de consciência de cada paciente. Isso? E aí, eu começo então a fazer a avaliação do meu paciente. Vocês lembram também que foi dado na aula que nós temos a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Então, inicialmente, eu vou começar pelo couro cabeludo, pelos cabelos e vou visualizando. Então, eu visualizo, eu vou descrevendo cabelo curto, grisalho, limpo, hidratado, porém apresenta caspas, dermatite seborreica. Ele apresenta, daí no momento que eu estou visualizando, eu já começo também a palpação. Para verificar, peço para o paciente virar a cabeça se for possível, viro do outro lado e faço a palpação. Então, esse paciente tem cabelo limpo, hidratado, grisalho, curto, com dermatite seborreica e apresenta um nódulo de mais ou menos 2 centímetros na região parietal esquerda. Isso tudo eu posso ir anotando, eu posso ir armazenando para eu estar escrevendo no meu exame físico. Bom, aí depois que eu passei da cabeça, eu inspeciono a pele do rosto. Nesse momento eu verifico a hidratação da pele, a presença de linhas de expressão ou de rugas, manchas do sol, manchas, hematomas, se houver na face, e isso tudo vou descrevendo também. Simetria das sobrancelhas. A simetria das sobrancelhas, se tem pelo ou não nas sobrancelhas. Aí eu passo para a área dos olhos. Na área dos olhos, eu vou verificar a conjuntiva do paciente. Então, eu vou baixar a pálpebra inferior e vou verificar se a mucosa ocular está hiperemiada, está hipocorada. Hipocorada significa bem pálida, hipercorada significa que está bem vermelha. Vou verificar se está hidratada ou não. Também eu verifico a íris, a coloração do olho, o globo ocular se apresenta cor amarelada, que pode ser indicativo de hepatite, se o globo ocular está branco, se ele está avermelhado, porque se, por exemplo, estiver avermelhado e o paciente referir coceira, dor, dificuldade de enxergar em local muito claro, pode ser um indicativo de conjuntivite também. E se a mucosa estiver hipocorada, pode ser um indicativo de anemia. Então, tudo isso eu vou avaliando. Se ela está desidratada, é um indicativo de desidratação também. Aí, olhei esses aspectos, eu preciso verificar se o paciente enxerga
e se ele identifica cores. Então, eu pergunto se ele utiliza óculos ou ele consegue ter uma visualização natural, se ele precisa de lente de contato ou óculos. Se ele disser para mim que ele usa lente ou que ele usa óculos, ele pode utilizar o óculos para fazer o teste. E aí eu mostro, pergunto para ele se ele enxerga o número que está aqui e ele vai me dizer número 1, número 1, número 1, número 3, número 3, número 3 e assim sucessivamente. Eu posso estar utilizando as plaquinhas com os números e cores diferentes para tanto identificar números e cores, ou eu posso fazer como nós fizemos aqui. Essas plaquinhas amarelas para números e essas plaquinhas coloridas para cores. Que cor que o senhor vê aqui, seu João? Amarelo, amarelo, amarelo. Tô vendo vermelho, enfermeiro. Que cor que o senhor vê aqui? Vermelho, vermelho, vermelho. Ele não está identificando as cores de maneira correta. Verde, verde, verde. Vermelho, vermelho, vermelho. Então isso significa que ele está tendo dificuldade de identificação de cores. Ou é porque ele tem alguma alteração na identificação de cores, ou é porque o grau do óculos que ele está usando não está mais satisfatório. Ou também, às vezes, principalmente quando é idoso, as pessoas não percebem, mas geralmente uma vez por ano deve ser trocadas as lentes, porque evolui progressivamente essa dificuldade visual e ele não está acompanhando isso. E aí tem um distúrbio de identificação de cores. E tem também o daltonismo, né, Juliana? Uhum. Que é mais comum em homens, que eles têm dificuldade em identificar alguns tipos de cor. O vermelho, o amarelo e o violeta. Depois de nós identificarmos, então, nós vamos para o nariz. Temos que avaliar a pupila. Desculpa, a pupila. Pensando naquele paciente que nós fizemos o primeiro teste, avaliamos através da escala de Glasgow, que ele estava com o valor muito baixo, porque ele não abria o olho, não respondia a dor. Mas às vezes os alunos perguntam assim, mas o paciente não abre o olho, eu tenho que abrir o olho para avaliar a pupila? Sim, sempre temos que abrir o olho para avaliar a pupila, mesmo que o paciente não abra esse olho. Então eu vou fazer assim, vou colocar a luz aqui, ergo a pálpebra do paciente e coloco na pupila. A pupila vai estar fotorreagente quando ela diminuir com a presença da luz. Ela vai estar não reagente quando ela se mantiver da mesma forma com a presença da luz. E ela vai estar dilatada ou midríase quando ela estiver um tamanho aumentado. O tamanho da pupila é 8 milímetros, né? De 6 até 8. Mostra um pouquinho aqui pertinho o tamanho da pupila. 6 a 8 milímetros é basicamente assim. Então eu coloco a luz, ela vai diminuir. Isso significa que é uma resposta do cérebro que está ocorrendo através da minha pupila à presença de luz. Se eu colocar a lâmpada e ela mantiver o mesmo tamanho e não reagir, nós colocamos que é a pupila não fotorreagente. Se nós colocarmos a luz, ela não diminuir, ela estiver com diâmetro aumentado, nós colocamos pupilas com diâmetro aumentado não fotorreagente. E se ela estiver dilatada, são pupilas dilatadas sem reação à luz. Se for dilatada nos dois lados, chama-se midríase bilateral. Se for dilatada só em um lado, chama-se midríase à direita, por exemplo, ou midríase à esquerda. E se ela se mantiver bem encolhidinha, sem resposta à luz, chama-se miose.
Isso, então, complementa. na pupila, né, o que a professora Eliana falou, a gente avalia 3 coisas: a simetria, a reatividade à luz, né, e se ela tem a simetria, e o tamanho da pupila também. Então, simetria, reatividade à luz e tamanho da pupila. Quer que eu Bom, fale do nariz um pouco para pode, ti? pode. Porque cansa bastante, né? Bom, então nós vamos, a partir de agora, olhamos a pupila, então olhamos o olho e vamos olhar o nariz, né? Então esses foramezinhos, né, do nariz, os nossos buraquinhos aqui, a gente chama de conas nasais, tá? Então a gente sempre vai perguntar se o paciente já fez alguma cirurgia, se ele tem desvio de septo, né? Se tem algum tipo de secreção ou não, né? Se a coana está obstruída ou não está obstruída. Depois que a gente olha o nariz, né? A gente vai olhar a boca, né? Então a boca, o que nós vamos olhar? Vamos abrir, né? Vamos olhar a dentição, né? Se está completa ou incompleta, se ele usa prótese dentária ou não, né? Se ele tem presença de cárie, se ele tem presença de tártaro, como é que está a higiene bucal, e vocês vão se surpreender, porque vocês vão ver muito paciente com cárie, né? A gente tem bastante. Aí nós vamos também olhar a mucosa, se ela está hipercorada, hipocorada ou normocorada, né, que quando está normal. Vamos ver também se tem algum desvio de comissura labial, né? Geralmente os pacientes que têm alguma sequela de AVC, eles podem ou não ter, né, desvio da comissura, ou seja, a boca está para um lado ou para o outro, depende aonde é o AVC. E também a gente vai ver a boca, né, ver se tem a mucosa por fora, se os lábios estão hidratados ou não. E também se tem alguma presença de fissura, de úlcera dentro da mucosa oral, né? Se tem alguma lesão, alguma coisa, a gente sempre vai também estar descrevendo. Nesse mesmo momento que a gente está avaliando aqui boca, nariz, olhos, a gente também vai testar alguns dos nervos cranianos, né? Então, a gente pode oferecer, né, Leandra, ali para ver se o paciente sente o cheiro, né? A gente usa Vamos testar o olfato. o olfato, né? Então a gente sempre vai pedir para o paciente fechar o olho, né? Para ele não ver o que eu estou testando, mesmo que ele esteja num tubinho de ensaio e tal, a gente pede para o paciente fechar o olho e a gente aproxima o cheiro, então. Então geralmente a gente testa sal, olfato, a gente testa vinagre, a gente pode testar também álcool, né? Café, que são canela, que são, né? São alguns elementos que nos auxiliam aí, que os pacientes também são cheiros conhecidos, né? Então a gente pede para o paciente fechar e aproxima esse cheiro numa coana nasal e na outra coana nasal. Então nós temos aqui o álcool e o café. Então, seu João, fecha o olho, eu vou dar uma substância para o senhor cheirar. Sentiu o cheiro? Senti. O que o senhor está sentindo? Cheiro de café. O senhor sentiu o cheiro? Senti. O que o senhor está sentindo? Cheiro de café. Agora eu passo para o outro. Seu João, sentiu o cheiro? Senti. O que é? Eu não consigo identificar. Parece que é de um remédio que eu usava, mas eu não sei. Vamos testar na outra narina. Sentiu o cheiro? Senti, mas eu não estou conseguindo identificar. Tu também pode fechar uma narina quando você está testando e a outra. Bom, se o paciente sente o cheiro normal, tá ok. Se ele não sente, a gente chama isso de anosmia. Anosmia é ausência de cheiro. Ou quando tem que ele consegue identificar, mas está diminuído, ele sente muito pouco, a gente chama isso de hipoanosmia, que é diminuição do cheiro. Do olfato, isso. E aí também agora nós vamos testar, né, o paladar, né? Então, uma das coisas que a gente pode testar é o sal e o açúcar, que são mais testados, né? E a gente, mas se o paciente tem NPO, se ele é diabético, você não vai dar um horror de sal e de açúcar. É só um testezinho para ver se ele sente o olfato, né? Então, eu vou lá,
né? Eu vou colocar aqui sobre a língua. Esse aqui é o açúcar, eu pego com um abaixador de língua, peço para o paciente abrir a boca e coloco sobre a língua do paciente. Ele fecha a boca e eu vou perguntar. Identificou qual é o sabor, seu João? Sim, identifiquei, é doce. Às vezes eles dizem assim, é doce, e às vezes eles dizem é o açúcar, já de imediato, quando consegue sentir melhor. E agora eu vou lhe dar uma outra substância, que no caso aqui é o sal. Peço para abrir a boca, coloco lá sobre a língua e ele vai responder. Senti. Parece um gosto azedo, é limão? E aí, Juliana? Também, então, isso a gente precisa descrever no exame físico, né? Se ele não consegue identificar o paladar, tá? Isso só reforçando que, tipo assim, esse exame a gente não vai fazer para o paciente que está inconsciente, né? Aquele primeiro paciente que a Leandra mostrou, né, que ela deu o exemplo da escala de coma de Glasgow, se ele está inconsciente, eu não vou fazer esse exame, né? Então, isso também é uma coisa bem importante no exame físico. Tem algumas coisas que a gente não vai poder testar em todos os pacientes. Os que não estão conscientes, então, não se faz esse teste. Era exatamente isso que eu ia comentar. Isso. Tá? E nós passamos do olho e esquecemos de falar sobre o reflexo córneo-palpebral? Córneo-palpebral ou corneano. Corneano, que é o seguinte, eu vou passar uma gaze, vou abrir o olho do paciente e vou passar uma gaze sobre o olho dele. Qual é a resposta nossa imediata quando tem um cisco, um paninho, alguma coisa no nosso olho? É fechar. Porque nós estamos com um nível de consciência adequado, a resposta do nosso organismo está adequada. Em um paciente que não está respondendo de forma adequada, ele não vai fazer isso. Eu vou simplesmente abrir o olho e vou passar e não teremos essa resposta. Por exemplo, num paciente que está com suspeita de morte encefálica e tal, ele pode não apresentar esse reflexo. Um outro reflexo que a gente faz também, que a gente testa, né? Eu gosto sempre de usar quando eu vou olhar a mucosa, sempre pegar a lanterninha, que também a gente pode identificar bem. Pede para olhar a garganta do paciente também, ver se não tem placa, né? Se não está vermelha, não tem faringite, nada. E um dos testes que a gente testa também é o reflexo do vômito, que é o 10º par craniano, né? Então a gente pede para o paciente pôr a língua para fora, né? E coloca o abaixador de língua. Deixa eu só tirar isso aqui para nós, para ficar mais fácil. Isso. Então, se o paciente não está consciente, eu vou abrir a boca dele e vou localizar a úvula. Isso vocês têm que verificar nas aulas de vocês, olhar no livro de exame físico e identificar a anatomia, exame físico, a úvula, e eu vou colocar sobre a língua lá no fim do palato duro, do palato mole, desculpa. Diga. A úvula é aquela campainha que tem lá no fundo, tá? Isso. E aí eu coloco o abaixador de língua lá. A pessoa que está consciente como nós vamos fazer isso aqui, ó. Essa é a resposta ao reflexo do vômito, que diz que o paciente está consciente e que está com a sua função cerebral preservada. Aí, acho que aqui deu, né? Sim. Aí terminamos essa parte, nós vamos verificar o ouvido do paciente. Nós podemos verificar a implantação das orelhas, a simetria da implantação das orelhas, as condições de higiene. Nós também perguntamos para o paciente se ele tem uma boa qualidade auditiva, se ele ouve bem, se ele utiliza algum equipamento que melhore a audição dele, se ele utiliza há quanto tempo e como é que ele faz o uso disso. Às vezes o paciente diz, eu ouço menos da esquerda, eu tenho zumbido na direita. Isso são informações importantes para nós também, tá? Aí terminamos essa parte, nós vamos para o pescoço do paciente. Então nós vamos verificar a pele do pescoço. Nesse paciente aqui nós podemos descrever que ele tem ele respira através da traqueostomia.
E aí nós vamos colocar o porquê que ele tem uma traqueostomia, quanto tempo que ele tem traqueostomia, se tem secreção ou não. Verificamos a pele ao redor da tráqueo, a pele como um todo do pescoço, e nós vamos verificar se o paciente apresenta turgência de jugular. Junto ao lado da jugular nós temos a carótida. Nós verificamos também o pulso carotídeo. Verificamos se tem turgência da jugular, que é quando a jugular está saltada. Podem olhar em um livro, ou também vocês podem observar quando um ator, uma atriz está cantando ou está numa cena assim que exige muita intensidade, a jugular ela fica mais visível. Só que, não que seja problema de saúde deles, mas num paciente que está deitado, que está teoricamente bem, não deveria haver turgência de jugular. A turgência de jugular é um indicativo de doença cardiovascular, tá? Então, por isso é importante nós colocarmos. Principalmente na insuficiência cardíaca direita, né? Ela aparece com frequência. Isso. E aqui também nós vamos palpar no sentido de cima para baixo para verificar a presença de linfonodos. Os linfonodos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, nós temos linfonodos, mas eles não podem estar ingurgitados. Isso, ingurgitados. Então, vocês provavelmente em algum momento, quando tiveram dor de garganta, garganta inflamada, sentiram um nódulo nessa região. Isso é um linfonodo infartado. Também pode ser pela dor de garganta e é uma resposta do organismo a uma agressão. Pode ser por uma infecção, processo inflamatório ou pode ser indicativo de tumor. Então, por isso é importante nós verificarmos se tem linfonodo infartado e aonde tem esse linfonodo infartado. Depois que nós passamos pelo pescoço, e nesse momento nós pedimos para o paciente também, se ele estiver sentado ou deitado, ele pode fazer a flexão para frente, para os lados e para trás, para nós dizermos se ele tem uma amplitude de movimentos articulares preservados. Aí eu venho para o tórax, inspeciono o tórax, verificando pele, hidratação, implantação de pelos, presença de cicatrizes. Por exemplo, se esse paciente tivesse uma cicatriz aqui no tórax, é importante eu saber o porquê daquela cicatriz? O que o senhor fez aqui no tórax? Eu fiz uma cirurgia cardíaca, fazem 5 anos. Tá? Então, essas informações a gente não deve deixar passar. Aqui, por exemplo, eu tenho um corte nessa região aqui. Vou perguntar, eu retirei a vesícula. Então, eu não vou precisar fazer o teste de Murphy, porque eu já sei que o paciente retirou a vesícula, tá? Bom, então, olho também implantação dos mamilos, isso é uma visão geral da pele. Depois eu vou começar a palpar para verificar a presença de nódulos, massas palpáveis nessa região. Aqui, quando a Leandra fala também, a gente já olha na inspeção o formato do tórax, né? Quando a gente chama de tórax simétrico ou tórax atípico, é quem tem o tórax normal, né? Mas um paciente que tem uma doença cardíaca ou um enfisema pulmonar, que é uma doença típica do pulmonar, ele pode ter formato de tórax diferente, né? Quando ele usa muito a musculatura acessória para respirar, ele pode ter o tórax de tonel, o tórax de barril, né? Que são formatos diferentes de tórax, né? Tórax patológicos que a gente chama. Mas o tórax normal é de formato atípico, tá? Aí, nós vamos fazer, então, logo depois da palpação, a percussão. Percussão é para identificar os sons que emitem do tórax. Então, eu tenho aqui a clavícula,
Aí eu tenho um espaço intercostal, uma costela, um espaço intercostal, uma costela, e assim sucessivamente em todas as costelas. Cada costela tem um espaço intercostal. Nós vamos fazer a percussão nos espaços intercostais, porque se eu fizer sobre o osso, não vai me dar resposta fidedigna, sempre vai dar um som maciço, tá? Então eu coloco meus 2 dedos no espaço intercostal, eu coloco um dedo, eu vou verificar palpando o paciente esses espaços intercostais. Então, começa a minha percussão. Como é que eu faço? Coloco os 2 dedos e esses 2 aqui um pouquinho, não retos, um pouquinho inclinados, né? E eu vou fazer isso aqui. No outro lado. O que eu vou encontrar aqui na percussão? Existe um som de tambor, que significa que tem ar dentro. O que nós procuramos na percussão? Ar. Então, a percussão, o nosso tórax apresenta som claro pulmonar, tá? Então, a percussão, som claro pulmonar. Se de repente, tá indo tudo bem, tô escutando o ar, eu chego nessa região e ouço um outro ruído que não é o som claro pulmonar, não é de ar dentro do pulmão, é um ruído mais abafado nessa região aqui. O que eu posso estar colocando de identificação? Então, no espaço intercostal à direita, no 12º espaço intercostal à direita, o paciente apresenta som submaciço. Por quê? Porque ali tem alguma coisa que não é só ar. Pode ter um processo infeccioso, pode ter um líquido na pleura. Então eu posso estar... Pode ter o derrame pleural, isso me fugiu essa palavra. Então nós temos o som claro pulmonar, o submaciço e o maciço, tá? Bom, fiz a inspeção, a palpação e a percussão. E agora eu vou fazer a ausculta do paciente. Sempre que a gente vai fazer exame físico, acho que a gente não comentou no início, nós temos que preparar o ambiente. Fechar a porta do quarto, se tiver mais pacientes, colocar o biombo para proteção da privacidade do paciente. Agora eu vou colocar o esteto. Nós vamos fazer todo esse procedimento anterior